Fala, turma boa, tudo bem, pessoal? Vamos aqui resolver uma questão de física sobre dilatação térmica, questão da prova do PSC UFAM. Vamos ler o enunciado e construir essa resolução, beleza, pessoal? Vamos lá, ó. Uma esfera metálica de coeficiente de dilatação linear alfa igual a 2, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 tem volume V0 a temperatura de 50 graus Celsius. Para que o volume aumente 1,2%, devemos elevar sua temperatura para qual das opções abaixo, tá bem? Bom, nós temos aqui em mãos aquela típica questão de dilatação térmica, mais especificamente sobre dilatação volumétrica. Beleza? Ok, professor. Então, como é que nós vamos fazer essa resolução? Primeira coisa importante aqui, nós temos a esfera metálica a uma certa temperatura. Essa temperatura está aqui abaixo. Temperatura de 50 graus Celsius. Está aqui. Essa é a temperatura inicial dessa esfera metálica. E no início, com essa temperatura de 50 graus Celsius, ela tem um volume inicial, que é um volume V0. Ah, tá, beleza, professor. E aí, o que vai acontecer? Bom, a temperatura dessa esfera será elevada, e aí ela vai sofrer o fenômeno de dilatação térmica. E o nosso objetivo é qual que é essa temperatura final para essa esfera metálica, sendo que irá acontecer o seguinte, sendo que durante esse aquecimento ela vai sofrer uma variação de volume, ou seja, um ΔV, igual a 1,2% do volume inicial. Tá bem, pessoal? Então essa é a grande sacada dessa questão aqui do PSC sobre dilatação volumétrica. Tu precisa entender aqui, tá bom? Precisa entender o que, professor? Precisa entender que quando a temperatura for aumentada de 50 para um determinado valor que a gente vai achar na questão, a esfera vai sofrer uma variação de volume de 1,2% do seu volume inicial. 1,2% vezes V0. V0 é o volume inicial da esfera, tá bom, pessoal? Ah, beleza, professor. E agora? Qual que é o próximo procedimento? Bom, o próximo procedimento é uma aplicação direta na equação para dilatação volumétrica. Tá bom, pessoal? Nós temos em mãos aqui, vou até anotar aqui em cima, essa é a relação, matemática para a dilatação, o que, professor? Para a dilatação volumétrica. Beleza, pessoal? Tá aqui, ó. E o que nós temos aqui, professor? Nós temos aqui o seguinte, presta sua atenção, tá? Que é bem tranquilo. Variação de volume sofrida pela esfera é diretamente proporcional ao seu volume inicial vezes uma constante gama, conhecida como coeficiente de dilatação volumétrica do material, e o ΔV também é diretamente proporcional à variação da temperatura sofrida por esse objeto. Tá bem? Então nós temos ΔV igual a V0 vezes gama vezes a variação de temperatura. O que nós queremos achar, que é a temperatura final, ela está embutida bem aqui, pessoal. Ela está dentro dessa variação de temperatura. Tá bem? Ah, tá, beleza, professor. E aí, o que nós vamos fazer agora? Agora é substituições para encontrar a temperatura final. Belezinha? Só que não esquece uma coisa, durante a questão não nos foi fornecido o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Foi nos fornecido na questão o coeficiente de dilatação linear. E esse valor ele é muito pequeno, tá legal? Se tu voltar aqui em cima no exercício, tu vai perceber que o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vale 2, 10 a menos 5. O que significa isso? Significa que esse valor é bem pequeno. Se esse valor é bem pequeno, eu posso fazer a seguinte aproximação. Eu posso dizer que o gama é 3 vezes o alfa. Tá bom, pessoal? Essa sacada aqui também ela é bem relevante na hora da resolução. Ok, professor, e agora? Agora nós vamos ter o seguinte, logo, deixa eu mudar aqui, logo, como é que vai ficar a nossa resolução? Nossa resolução vai ficar assim, pessoal. Quem que é o ΔV, que é o tanto que a esfera vai dilatar?
Esse ΔV nós colocamos aqui em cima, professor. Está bem aqui, ó. O ΔV é 1,2% do volume inicial, ou seja, 1,2% de V0. Então eu vou vir bem aqui, ó, e no lugar de colocar ΔV, eu vou colocar 1,2% do volume inicial. Isso aqui será igual, né? Aí quem que vem depois aqui por essa relação? Igual volume inicial vezes o gama, só que quem que é o gama? Gama, professor, é 3 vezes alfa. Então, 3 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Só que quem que é o ΔT, que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá bom, pessoal? Então, aqui está montada a nossa equação. Não esqueçam, nós queremos determinar essa temperatura final para que a esfera sofra o tanto de dilatação que foi fornecido, que é 1,2% do volume inicial, tá bem? Bom, uma coisa que dá para fazer aqui, pessoal, é cancelar ó, esse volume inicial com esse volume inicial. São termos iguais, aparecem dos dois lados da igualdade, a gente pode cancelar sem problema nenhum. Ok, avançando na resolução, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar a porcentagem do 1,2, tá? O que significa isso, professor? Significa pegar o 1,2 e dividi-lo por 100, tá beleza? Aí a gente tira a porcentagem. Isso vai ficar igual a 3 vezes alfa. Só que quem que é o alfa mesmo? Lá na questão, no início, no enunciado, disse que é 2, 10 elevado a menos 5, vezes quem, professor? Vezes o que a gente quer, que é a temperatura final, menos 50 graus Celsius, que é a temperatura inicial. Tá bom, pessoal? Ok, vamos continuar. Olha, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Esse valor B aqui, o 100, ele pode ser escrito como 10 a segunda. E como ele está embaixo da fração, se eu subir com ele para o numerador, ele fica 10 a segunda, só que com um sinal negativo. Então fica 10 a menos 2, né? Esse procedimento matemático vocês já devem dominar, tá, pessoal? Então isso aqui vai ficar assim, ó, 1,2 aí vezes 10 elevado a menos 2, que é esse 100 que está vindo para o numerador. Isso vai ser igual 3 vezes 2, isso vai dar 6, repito a base 10 a menos 5, a potência, e aí eu vou repetir temperatura final menos 50. Beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, ó. Vou repetir 1,2 10 a menos 2 e vou passar para o primeiro membro, dividindo, esse 6 10 a menos 5. Ó. Então vai ficar dessa maneira. Igual, aí vou repetir temperatura final menos 50. Beleza, pessoal? Ok, professor, e aí? Vamos continuar a nossa resolução. 1,2 dividido por 6, ó, essa continha bem aqui, se fosse 12 por 6, daria 2, né? Como é 1,2, então vai dar 0,2, tá, pessoal? Então, olha só quanto é que dá 1,2 por 6, ó, dá 0,2. Aí, como é que a gente resolve agora ó, essa divisão de bases iguais, né? Potências com a mesma base? A gente simplesmente repete a base e subtrai os expoentes. Isso aqui vai ficar ó, menos 2 menos 5. Tá bom, pessoal? Fazendo o joguinho de sinal, isso fica menos 2 mais 5, que vai resultar em 3. Beleza? Então, isso tudo aqui vai ficar quanto, professor? Vai ficar 3. Aí eu vou passar o menos 50 para o primeiro membro. Ele está negativo, ele vem somando. Ó. Mais 50 igual a temperatura final que nós precisamos descobrir nesse exercício. Ah, tá. E agora? Bom, essa temperatura final, portanto, será igual a 0,2 vezes 10 a terceira, é como se tu estivesse multiplicando 0,2 vezes 1000, tá bom? Vou fazer bem explícito aqui para ficar claro para vocês, tá, pessoal? Isso aqui é como se fosse assim, ó, dessa maneira, tá legal? Aí o que vai acontecer com essa vírgula do 0,2, né? Ela simplesmente anda 3 casas para a direita, que é a quantidade aqui de zeros. Então vai andar 1, 2, 3. Se tu completar aqui com 0, ou seja, isso aqui vai ficar 200, tá bom? Então 0,2 vezes 10 a terceira, isso é 200, né, professor? Exato. Mais 50.
ou seja, a temperatura final da esfera para que ela dilate, né, 1,2% do volume inicial é simplesmente 250 graus Celsius, tá bom? Então tá aqui a nossa resposta, vou colocar aqui um destaque para vocês, tá, pessoal? E já verifica se está tudo certinho, tá bom? Qualquer coisa deixa aí um comentário para tirar dúvidas e vamos voltar lá nas nossas opções para verificarmos se nós temos esse valor. Opa, tá bem aqui, ó. É o 250 graus Celsius, gabarito fica sendo a letra D de dado. Deixa eu diminuir aqui. Tá aqui, ó. Nosso gabarito da questão de dilatação volumétrica do PSC de uma prova lá de 2007, PSC UFAM, é a letra D de dado. Belezinha? Pessoal, seguinte, ó, se essa resolução te ajudou a revisar um pouquinho esse conteúdo, te peço encarecidamente para deixar o like no vídeo e se puder se inscreva no canal e vamos resolver mais um outro problema. Beleza, pessoal? Tamo junto, turma boa?